Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A sociedade brasileira tem altos índices de violência, isso ninguém discute. Mas assistindo aos programas policialescos exibidos pela TV, essa violência parece não ter limites. A notícia transforma-se em espetáculo mórbido, desrespeitando valores éticos, direitos humanos e várias normas legais. Esse é o tema em debate no Ver TV de hoje, que tem como convidados Suzana Varjão, gerente do Núcleo de Qualificação de Mídia da ANDI, Comunicação e Direitos. Pedro Caribé, pesquisador da Universidade de Brasília e coordenador da Rede de Mídia Livre Bahia 1798. E Ana Cláudia Mielke, jornalista, integrante da coordenação do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para conversarmos sobre essa programação que ganha cada vez mais espaço nas nossas televisões, com consequências que eu considero bastante sérias para a sociedade brasileira. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos conhecer mais algumas informações sobre esse tema. Vamos ver. Com 64 mil homicídios registrados em 2012, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número absoluto de homicídios do mundo. Em termos proporcionais, é o 11º do ranking mundial. Ei, rapaz, esse carro aí é BO? É BO esse carro? Não. Não é BO? Vocês deram fuga por quê, então? Por que vocês deram fuga, então, filho? Tem entorpecente. É? Tem entorpecente aí? Não. Esse cenário é um prato cheio para os programas de jornalismo policial, como o Brasil Urgente da Bandeirantes e o Cidade Alerta da Record. Eles conseguem grande audiência explorando o drama das vítimas, humilhando suspeitos e propondo soluções rasas para o problema. Faz a pergunta aí, esse cara merece viver? Você acha que esse cara merece viver? Um bandido desse merece pena de morte? Por serem considerados jornalísticos, estes programas podem ser exibidos em qualquer faixa horária. Por isso, não é incomum vermos flagrantes de violência e cadáveres estirados no chão em plena manhã, no horário do almoço ou no final da tarde. A prática do merchandising e o sensacionalismo deixam claro que esses programas são muito mais focados em entreter do que informar. Outro ingrediente cada vez mais comum é um certo tipo de humor. Ajuda nós, direitos humanos! Ajuda nós! As árvores somos nós, né? As árvores. Árvores. Hoje eu me superei, né? Bota a música. Vai sambar? Vai. Dá uma sambadinha aí, eu vou, né? Deixa o Mota sozinho, Filipão. Põe um pagodinho. Deixa ele sozinho, Filipão. Deixa o Motinho dançando aí, ó. Até jornalistas considerados sérios, como Marcelo Rezende e Percival de Souza, entraram na dança. A camisa é de uma cor e a calça de... Aquilo, como é o nome daquilo? Lantejoulas. Lantejoulas. Como chama? Lantejoulas. Como é que é? Lantejoulas. Também entende disso? Eu entendo de indumentária. É? E você gostou mais de lá ou daqui? Falei garanti pro Geraldo hoje. Eu e Marcelo Rezende sempre juntos. Além da falta de seriedade nos programas, um estudo da ANDI, a Agência de Notícias dos Direitos da Infância, monitorou 20 programas policiais de televisão de todo o Brasil e apontou algo ainda mais grave, a violação de direitos. Foram identificadas 9 categorias de infrações à legislação, aos instrumentos de autorregulação e a outros parâmetros, como códigos de ética. Entre elas, o discurso de ódio e preconceito. Seja muçulmano, seja judeu, seja católico, qualquer religião, entendeu? De que quem acredita em Deus, continue comigo. Quem não acredita, não precisa nem votar, não. Não precisa de ateu, eu não quero assistir do meu programa. Ah, mas você não é democrático. Nessa questão eu não sou, não. Porque o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que a gente tem esses crimes aí. E o desrespeito à presunção da inocência. Levanta a cabeça, Alfredão!
Levanta. Ô, policial, levanta a cabeça do Alfredão. Bom, Suzana, nós temos aqui nesse VT uma síntese bastante breve, né, de algumas violações. Mas eu queria que você comentasse essas que nós mostramos aqui e também nos contasse alguns dos resultados da pesquisa que mostra que essas violações vão muito além do que a gente mostrou aqui. Com certeza, Lalo. Por esse pequeno trecho aí exibido no final, a gente pode observar o desrespeito a vários direitos, né? E a infração a várias legislações. Quando o repórter, por exemplo, levanta a cabeça policial do Alfredão, ele está incitando a desobediência às leis. Isso é recorrente nesse tipo de noticiário. Ele está também desrespeitando... Na verdade, nesse momento, ele é um contraventor. Ele está desrespeitando... Ele não está apenas desrespeitando a lei. Ele está incitando a que um agente de Estado desrespeite a lei, o que é mais sério ainda. Não é? Ele está desrespeitando a lei, inclusive quando afirma que e quer mostrar a imagem daquela pessoa como se aquela pessoa já tivesse sido julgada, condenada, fosse culpada do crime ou da infração que lhe é imputada. Desrespeito à presunção de inocência, por exemplo, Lalo, ela está presente em 3 tipos de regulação. Está presente na Constituição Federal, ou seja, lei brasileira, está presente em instrumento multilateral, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e está presente também num instrumento de autorregulação, que é o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que é excelente, mas que é solenemente não apenas ignorado por esses programas, mas combatido por esses programas. Nós temos realizado esse monitoramento que foi dito aqui, e nós encontramos, para você ter noção da gravidade da situação, do contexto brasileiro, nós conseguimos, em 30 dias apenas, nós conseguimos identificar 1.936 infrações à lei e violações de direitos. São 9 categorias, incluindo discurso de ódio, tortura psicológica, incitação ao crime e à violência, que é muito sério. Nós já concluímos essa pesquisa. E ela abrange o Brasil todo? Abrange o Brasil inteiro. A gravidade, inclusive, disso é que esses programas, eles repercutem, eles são transmitidos em absolutamente todas as unidades da federação, são de âmbito nacional, vários deles, nós monitoramos 30, e alguns deles com reforço de programas locais, com discursos deste nível, incitando a população a não respeitar lei, incitando a população a fazer justiça com as próprias mãos, a linchar, a matar, a torturar, dizendo que justiça no Brasil não funciona, lei não funciona, discursos absolutamente antidemocráticos, corroendo a base da democracia brasileira e que são transmitidos em todo o território nacional. Foram apenas 30 programas que nós monitoramos em 30 dias e foram computadas 1.936 violações de direitos gravíssimas. Uhum. Eu queria depois ouvir você também a respeito de quais as providências que podem ser tomadas a partir desses resultados que vocês obtiveram. Mas eu queria colocar o Pedro e a Ana aqui na conversa. Pedro, além das violações que a Suzana já mencionou, há outras também? Em relação ao que a gente mostrou. Nesse caso, a vítima... ele estava sob tutela do Estado, dentro de uma delegacia. E, nesse caso, ele deveria ser preservado pelo Estado. E o Estado está expondo ele. Isso reflete a interligação direta entre o jornalismo, as redações, as emissoras de televisão e um modelo de polícia brasileiro que está intimamente ligado ao genocídio da população negra. Os dados brasileiros dos últimos 15 anos demonstram que não necessariamente aumentou a violência para todos, aumentou a violência para um percentual da população. Houve uma queda de mortandade da população branca e um aumento da mortandade da população negra. Mais que isso, a lei brasileira relativa ao genocídio de 1956, ou seja, de um período não muito distante da Segunda Guerra Mundial, coloca que o genocídio ele tem um aspecto físico, ok? E também moral, psicológico. E ele não faz uma distinção entre os dois. O que eu quero dizer com isso? Os programas policiais, a exposição dessas pessoas e as violências, as arbitrariedades do Estado, a população carcerária ou mesmo a execução, não só a morte, eles estão intimamente ligados. São processos do ponto de vista simbólico e materiais.
E esse tipo de observação, esse tipo de atenção aos programas jornalísticos foi um processo que a gente teve de forma pioneira no estado da Bahia. A gente monitorou isso, Suzana e Ana acompanharam isso, porque há uma tradição do jornalismo policial baiano, em outros lugares do país também tem, mas em um período a Bahia se tornou um celeiro desse tipo de programa. Tinha 3 ao mesmo tempo concorrendo? Acontecendo em 3 emissoras acontecendo ao mesmo tempo. E se partir da ideia de que as violações dos direitos humanos têm várias reivindicações, a programas de ficção, a novelas, etc., mas que deveríamos ir em frente do jornalismo policial. Esse deveria ser o foco de acompanhar essas violações. E a gente, de modo pioneiro naquele momento, com a ajuda da Universidade Federal da Bahia, da Cipó e a complementação do Intervozes, a gente fez um primeiro estudo desse sentido, de monitoramento desses programas e apontamento dessas violações que a ANDI, nesse momento, abrange a nível nacional, traz novos parceiros e novos enfoques para enfrentar isso. Então, significa que há um caldo histórico sendo formado para o enfrentamento disso. E esse caldo histórico precisa cada vez mais se articular com o combate ao genocídio da população negra, porque questões penais estão intimamente ligadas a esse tipo de jornalismo, que os jornalistas cometem crimes como os policiais têm cometido também. Você tocou numa questão interessante, que é essa relação do Estado, que é da polícia com o jornalismo. Mas eu queria depois que você talvez pudesse aprofundar, eu queria ver a Ana também. O Intervozes tem um trabalho há muito tempo, né, em relação a isso, em relação à democratização da comunicação, mas tem também um foco, né, Ana, nessa questão do jornalismo policialesco. Sim, nós temos participado aí, como o Pedro falou, né, a gente participou dessa pesquisa feita na Bahia, também fizemos agora parte dessa pesquisa realizada, encabeçada pela ANDI recentemente. Eu acho que uma questão que está colocada aí, que a gente precisa talvez discutir também, é a questão do próprio jornalismo, né? Porque a Constituição Federal, ela diz que o jornalismo, em hipótese alguma, pode ser alvo de nenhum tipo de restrição. Só que eu sou jornalista, né, e aprendi desde o início da minha carreira, da minha formação como jornalista, que o jornalismo ele segue algumas diretrizes, né, o que a gente chama de deontologia jornalística, né, e vários autores, né, vários teóricos já abordaram, né, o que seria aí um trabalho jornalístico. E cabe a gente pensar hoje, né, se esses programas de fato, né, aquele rapaz dançando e fazendo piada em cima de um corpo que ele acabou de exibir, se esses programas de fato, eles podem ser classificados como jornalísticos, né? Na minha opinião, eu acho que a gente teria que pensar, inclusive, numa reclassificação desse tipo de programa, para que ele pudesse, então, ser regulado, né, do ponto de vista da sua programação, do conteúdo que ele exibe, de uma outra forma, da mesma forma que os programas de entretenimento, as novelas, os programas de humor, e não como um programa de jornalismo, né, porque, na verdade, eles não respeitam ali os direitos de fonte, a preservação da fonte, eles não ouvem, né, os diversos atores envolvidos no fato, né? Não há credibilidade na informação que eles estão trazendo, porque muitas vezes a informação é trazida por alguém que, né, eles não sabem exatamente como divulgar essa informação. Então, acho que a gente teria que pensar em modos de reclassificar. Né, e acho que o Ministério da Justiça hoje deveria, né, puxar esse debate, né, sim, já certeza. que é o órgão responsável no Brasil, por exemplo, pela classificação indicativa, né, e pelas classificações etárias de todos os produtos, né, do cinema, né, dos programas de TV. Então, acho que teria que abrir um debate para que a gente pudesse, então... Com o campo jornalístico, com o campo jornalístico, recriar o campo jornalístico, ele está sendo, inclusive, ele está pagando, talvez, uma grande parte de uma conta que não é dele. Que o que ocorre com esses programas, como a Ana bem colocou aqui, bastante tecnicamente, é que eles agem em nome do jornalismo, sendo, portanto, protegidos pelas regras que protegem o livre exercício do jornalismo, mas eles não respeitam. Eu diria que ali o jornalismo é um álibi. É um Exatamente. álibi. E inclusive, eles são... Os parâmetros jornalísticos, eles não são apenas desrespeitados, como são publicamente combatidos por
por exemplo, um trecho do Marcelo Rezende. Eu digo todos os dias hoje aos repórteres daqui do programa que não deve chamar adolescente conflito com a lei, deve dizer bandido mesmo. É problema lá da lei, que a lei não presta mesmo. Aqui o jornalista tem que dizer que adolescente conflito com a lei é bandido mesmo. Ou seja, eles combatem, há jornalistas, há profissionais que tentam, inclusive dentro desses próprios formatos de programa, tentam seguir as regras do jornalismo, mas que são combatidos publicamente pelos astros desses programas. Uhum. Fala, Pedro. Não, sem dúvida, o jornalismo precisa ser discutido, porque esse tipo de jornalismo, ele não se restringe a esses programas policiais. É um comportamento que é possível, se você observar sistematicamente, que ele migra para os jornais das 8, do horário nobre, das 9, ou qualquer outro programa jornalístico. Eles têm reproduzido muitas dessas práticas, né? Ou seja, se naturalizado isso dentro da atividade profissional do jornalista. Há uma contaminação, né, do jornalismo geral. E nesse mapeamento da Rede de Mídia Livre Bahia 1798, a gente fez um mapeamento na internet, sobre experiências de comunicação na internet na Bahia. E o que a gente tem observado é que toda cidade do interior tem ou um repórter, ou um site, repórter entre aspas, né? E aí eu não falo pela formação profissional, é pelo questionamento do exercício do jornalismo, não é do diploma, que tem como sua atividade o chamado porta de cadeia. Ele é um reprodutor de boletins de ocorrências de policiais, né? Isso dá uma grande audiência nessas cidades na internet e exibe foto dessas pessoas, exibe corpos na internet. Quer dizer que Então isso se expandiu, essa cultura... O modelo migrou para a internet. Não é que migrou, se ampliou. Se ampliou. Ele vem da rádio, na verdade, né? Vem do rádio, claro. Inicialmente a rádio é os primeiros espaços. A Rádio Sociedade na Bahia, aqui em São Paulo também tinha... O Gil Gomes veio da rádio, do Aqui Agora. Quer dizer, é um modelo que a rádio é muito comum e que a televisão foi incorporando e intensificando. E agora ele, na verdade, ela capitaneia esse processo e o rádio está num retrocesso, né? O rádio está seguindo. Exatamente. Olha, eu vou ter que fazer um breve intervalo. O Ver TV volta já conversando aqui com os nossos convidados sobre os programas policialescos na televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o jornalismo policial na televisão. E o Pedro, no primeiro bloco, mencionou o sofrimento que comunidades pobres e principalmente negros têm em relação, não só à polícia, mas também em relação ao jornalismo. E nós ouvimos no Rio de Janeiro o jornalista e professor da PUC do Rio, Carlos Nobre Cruz. Ele é autor de um livro que tem como título Direto da Fonte, onde ele analisa e comenta ações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. Para o Ver TV, ele falou sobre o impacto dos programas policialescos sobre os moradores dessas áreas. Vamos ouvi-lo. As comunidades negras que são faveladas ficam realmente à mercê de avaliações negativas e redundantes a respeito delas. E causa nelas o quê? Baixa estima, as pessoas ficam frustradas, só se veem como vilões e não tem um espaço de queixa para se manifestar em relação àquilo. Muitas vezes elas acabam admitindo que são comunidades criminosas em função de só ter um discurso somente contra elas. E elas não têm um contradiscurso para desmontar essas versões que são passadas pela TV. Então há um momento perigoso no Brasil, porque esses programas têm um grande poder e uma grande audiência, e transmitindo realmente fatos inverdadeiros em relação a esses moradores. Ali não é um espaço somente de crime, é um espaço de organização social, de cidadania, de direitos, onde as pessoas são diferentes, são diversas etnias. Não é só negros ali, são várias misturas de brasileiros, que é devido à má condição de vida, à falta de investimentos e também uma história clássica de estarem afastados, de marginalizados, eles acabam sofrendo com esses programas de TV que os humilham muitas vezes.
A discriminação, me parece, eu vou fazer a pergunta para vocês, a gente sabe, já fez programas aqui sobre o negro na TV e a televisão de uma maneira geral, os coloca sempre numa situação secundária, criando problemas, como ele disse aqui, de autoestima, etc. Mas aí eu acho que, no caso das comunidades no Rio e no Brasil todo, além da questão do negro, é a questão da pobreza e da localização geográfica, não é? Que vai levando também a uma baixa da autoestima cada vez maior, não é isso? Sem dúvida. Se a gente assistir a base da televisão brasileira, a população negra, os bairros populares, geralmente eles não aparecem. Curiosamente, os lugares que eles têm mais aparecido hoje na televisão brasileira são esses programas. Dizem que é por isso que eles têm grande audiência, porque é ali que, ainda que seja de uma maneira negativa, é lá que as pessoas se veem, ou veem o bairro, né? Exatamente. Porque no resto eles não veem nada. De alguma forma a única forma dele ver a sua rua, seu vizinho na televisão. Isso. Sendo que essa representação... E aí é um problema gravíssimo, né? Essa pesquisa, inclusive, Lalo, confirma isso, esse problema seríssimo dessa representação de comunidades inteiras pacíficas, inclusive, como sendo os locais da violência. Nós, além de computarmos as infrações à lei, as leis e as violações cometidas contra direitos das pessoas, a gente fez o levantamento das características desses personagens cujos direitos são desrespeitados nesses programas e a grande maioria é, de fato, negra e pobre. Uhum. Eu, no primeiro bloco, disse que eu queria que você dissesse também sobre o que esses resultados obtidos na pesquisa poderão contribuir para enfrentar a situação. Quer dizer, qual é a continuidade disso? Isso. E lembrando uma coisa importante também, viu, Lalo? Que essa pesquisa está sendo coordenada pela ANDI, mas é uma pesquisa que agrega um número significativo de organizações sociais preocupadas com esse fenômeno. Organizações da rede, por exemplo, a ANDI Brasil, que comporta, inclusive, a CIPO, Comunicação Interativa, a rede do Intervozes, toda a rede do Intervozes está em 7 estados, se não me engano, do Brasil, entrou também nessa pesquisa, e a Artigo 19, que é uma organização que cuida das questões relacionadas à liberdade de expressão, para que não incorrêssemos em nenhum risco de entrarmos no debate de que estaríamos debatendo censura, debatendo restrições à liberdade de expressão. E como você eu tô aqui. Coloca isso. Esta publicação, que são em 2 volumes, esse primeiro volume, ele é um guia prático para qualquer cidadão identificar a violação de direito que está sendo cometida nos veículos de comunicação. É muito prática, ela faz a comparação entre determinadas narrativas midiáticas do campo da TV, né? E a lei que existe, e aí dá o nome de que violação é aquela. É muito prático o guia. E no segundo volume tem também os debates sobre como enfrentar essa situação em nível de Estado, porque o Estado porque precisa... às vezes o telespectador está muito distante, exatamente, né, da ideia de que ali é uma violação. Exatamente. Não conhece, às vezes, a legislação e não sabe que é protegido. Exatamente. Você ia falar. Além disso, acho que além de não conhecer a legislação, nós temos uma legislação muito tímida do ponto de vista da regulação do conteúdo da programação no Brasil. Com certeza. O nosso Código Brasileiro de Telecomunicações, que é de 62, o regulamento, que é de 63, eles trazem ali 2 chaves, né, que você poderia trabalhar no caso dessas violações. Uma delas é atentar contra a integridade física, né, da pessoa ou expô-la, né, a essas condições degradantes, e a outra seria em casos de campanhas discriminatórias evidentes. Mas existe, por exemplo, um exemplo, né, está até num dos artigos na publicação, que em 2005 o Ministério Público de São Paulo tentou autuar algumas TVs aqui do estado referentes ao tratamento que elas davam às religiões de matriz africana. Usando palavras do tipo demoníaco, satã e por aí vai. Né? Uma das alegações contrárias, né, à representação feita pelo Ministério Público foi de que aquelas intervenções, né, aquilo que estava sendo dito na televisão por essas emissoras não se configurava em campanha discriminatória. Ora, se eu entro na televisão, na casa das pessoas, cotidianamente, dizendo para elas que uma religião é demoníaca, é satânica, é
é do mal, isso não se compõe uma campanha discriminatória? Eu, enquanto, né, possível praticante de uma religião de matriz africana, seria alguém vítima de uma campanha discriminatória. Eu entendo isso como uma campanha discriminatória. Você me relatou antes do programa uma tentativa que vocês fizeram, Intervozes, em relação a um programa junto ao Ministério das Comunicações, e a resposta não foi das melhores. Exatamente. Um caso recente, né, que a gente encaminhou, que foi exatamente nos 2 programas citados no início, né, aqui do programa, que é o programa Cidade Alerta e Brasil Urgente. Aconteceu esse ano, em junho, quando um policial, né, executou ao vivo um suspeito de praticar um crime. Né? E aí nós Isso às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde? Exatamente, às 6 horas da tarde. Com as crianças ali? Entre 6 e 8 da noite, que é o horário de pico dessa programação. E ali, além de ter o problema da exibição do ao vivo, né, porque a pessoa que está em casa, ela não foi sequer avisada que ela ia entrar em contato com cenas que poderiam abalá-la psicologicamente. Inclusive crianças e adolescentes. Isso em qualquer televisão do mundo, quando se vai exibir alguma cena um pouco mais forte, há um aviso antes, Exatamente. Né? Não houve esse aviso nem no Cidade Alerta e nem no programa Brasil Urgente, e com um agravante. No programa Cidade Alerta, que é apresentado pelo jornalista Marcelo Rezende, ele ainda faz uma incitação ao crime quando diz ao vivo: mata, atira que é bandido. Né? Então, ali há uma clara incitação de uma ação de violência, né? De uma ação, né, transgressora aí da presunção de inocência, do direito ao contraditório, né, daquela pessoa que foi ali executada. Que limiar de violência nós estamos, né, de tolerância à violência nós estamos construindo no país, né? O que é que isso vai repercutir em termos de construção de mentalidade, de modo de resolução de conflitos? Nós temos notado nos últimos meses, talvez um ano, que o nível de ódio na sociedade cresceu bastante. Será que há uma relação com esses programas, Pedro? Olha, nós acreditamos que sim. Desculpa. Não, de forma nenhuma. Pedro, não Suzana tem um trabalho, uma publicação, eu quero pôr o Pedro na conversa. Um livro importante falando sobre as violências. Então, é uma pesquisadora que tem uma noção muito grande sobre essas construções da violência na sociedade. Eu não tenho dúvida de que no Brasil, na sociedade hoje, mais do que eu estar preocupado com o governo que pode sair, renunciar ou não, um sistema político que tem problemas, que está entrelaçado, acho que o grande problema do país hoje é o que se chama a cultura do ódio e quanto ela tem se institucionalizado, né? Cultuar o ódio, querer o fim do outro, fazer o que o arrastão dos meninos da Zona Sul do Rio fizeram com a população negra que estava indo na praia, que é algo tão comum, histórico do Rio de Janeiro. E as praias sempre foram locais de conflito, mas também de convivência entre vários tipos de segmentos da sociedade. Esse tipo de cultura do ódio, esses programas policialescos, eles há algum tempo, né? A gente tem acompanhado isso há quase 10 anos, esse tipo de programa, né? As redações, Suzana acompanhou isso anteriormente nos jornais impressos, como foi esse processo das atividades jornalísticas. A gente tem alertado há algum tempo e as pessoas têm passado vistas grossas sobre esses problemas. E hoje, quando a gente vê esse tipo de jornalismo policial articulado com um discurso de ódio mais amplo na sociedade, de forma mais intensa, aí a gente vê que buraco a gente se meteu. E é um buraco País, hoje, que é um jornal respeitado fora do Brasil, deu recentemente uma informação de que no Brasil há um linchamento por dia, né? Além disso, nós tivemos recentemente, no debate da redução da maioridade penal, Datafolha dando que 87% da população era a favor dessa redução. Aí você vai conversar com alguém que assiste muito esse tipo de programa e você fala, mas por que você é a favor da redução da maioridade penal? Primeira coisa que ela te responde é, você não vê esses meninos, o que eles estão fazendo? Eu vejo todo dia na TV. Exatamente. Então, claro que a campanha nesses programas, ela foi este fenômeno e a pseudo-solução. Não são só os policiais. Mas o que ocorre com eles é que é direta a campanha. Eles foram estandarte dessa campanha. Eles praticamente caçam, entre aspas, em ocorrências violentas, aspas menor.
Tem ali, não tem não, cadê o menor? Cadê o menor? Não tem que ter um menor. É quase isso. Aí os grandes jornais passaram a reproduzir, durante as discussões mais tênues sobre a redução da maioridade. Eles pegavam o mesmo tipo de reportagem dos programas policialescos com menores e reproduziam isso, né, no grande jornal para responsabilizá-los por alguma atividade. Então, assim, é um tipo de prática, um buraco que hoje essas iniciativas de combate, de articulação com o Ministério Público são muito bem-vindas. A gente precisa, na Bahia, sem dúvida, a articulação da sociedade foi fundamental para atenuar um pouco, teve algumas punições. Um dos programas saiu do ar, pode ter sido por modelo econômico saturado, porque é um tipo de jornalismo economicamente barato de se fazer, né? Muito barato. Muitos dos profissionais são recém-ingressos, eles aceitam qualquer coisa para aparecer na televisão e para participar desses programas, mas, por outro lado, também é fonte de pressão também. Algum tipo de pressão há sobre esse tipo de prática e essas pressões precisam ser perpetuadas, né? Precisam ser ampliadas esse tipo de atuação. Como nós não temos um órgão regulador, depois eu vou querer que a Ana fale sobre isso, resta o Ministério Público. Quer dizer, a grande instituição hoje no Brasil que pode, de alguma forma, discutir e dar encaminhamento a esse tipo de problema é o Ministério Público. Olha, uma outra questão que eu queria colocar aqui é como é que a imprensa, aí na imprensa de uma maneira geral, acompanha esses fatos policiais mais graves. Nós entrevistamos a jornalista Maria Carolina Trevisan, do coletivo Jornalistas Livres, e ela é coordenadora de projetos da ANDI, não é? Comunicação e Direitos. Ela tem se preocupado com exatamente com isso, com a falta de continuidade das coberturas jornalísticas sobre casos policiais que ganham manchetes e depois rapidamente são esquecidos, ninguém mais sabe o que aconteceu, quais foram os desdobramentos. Vamos ouvir a Maria Carolina Trevisan. Eu acho que falta aos jornalistas ter um pouco mais de conhecimento sobre as questões relacionadas aos direitos humanos, para começar. Eu acho que seria muito necessário que se desse contexto para as reportagens, que não fossem estritamente factuais, que considerassem outras fontes de informação, não apenas a polícia, que é a fonte, a autoridade oficial, ou seja, entrevistar também as famílias, e que se considerasse o contexto do país em que a gente vive. Por exemplo, você achar que qualquer jovem negro é suspeito, você está completamente equivocado, porque o jovem negro, na verdade, é a principal vítima de homicídio no Brasil. Então, considerar que é um país racista, em que facilmente essas pessoas são caracterizadas como suspeitos. E a gente tem que ter essa responsabilidade. A outra coisa que eu acho que falta a nós é seguir as reportagens que a gente começa a apurar. Então, no caso do Piauí, né, das meninas do Piauí, teve uma reviravolta no caso e essa reviravolta não foi devidamente contextualizada pelos grandes veículos, nem pelas televisões, nem pela Folha, pelo Estadão, né, jornais nacionais, mas a imprensa local, sim, ela deu essa versão, mas isso não ganhou a amplitude que deveria, porque as pessoas aí ficaram guardando aquela primeira versão de que os 4 meninos eram os autores da violência, quando no caso havia um adulto que estava por trás disso, um adulto policial. E isso é muito sério, é muito grave. Essa revista que circula no Brasil todo já há muito tempo, essa revista semanal, chegou a dar uma capa, ela se referiu ao Piauí, com as fotos, ainda que um pouco borradas, mas com as iniciais e a localização da região que eles moravam, dos suspeitos, dos meninos suspeitos do crime cometido lá, esse crime que ela se referiu em Castelo do Piauí. Nós chegamos a entrar com uma representação na Procuradoria do Direito do Cidadão aqui em São Paulo, referente à revista semanal, por trazer na capa, né, os adolescentes, só que eles recusaram por entender, né, que se tratava ali da liberdade de imprensa e que eles não haviam divulgado o rosto, né, dos adolescentes, porque eles colocaram de fato, né, uma tarja. Mas só que tinham as iniciais, exatamente, a cidade onde eles moravam, quer dizer... Mais uma vez, o jornalismo ele funcionando ali como um álibi, né, para o desrespeito aos direitos humanos, a presunção de inocência. E outra coisa que ela levanta, Pedro, é essa questão. A primeira notícia vira manchete se ela for espetacular e principalmente se envolver menores. Mas depois, o desdobramento, as apurações que mostram, como ela relatou aqui, a presença de um policial até adulto no... O que a gente, no monitoramento da Bahia, a gente pôde
em conversas com o Ministério Público e acompanhar, chegar a uma conclusão. As pessoas que são retratadas nesses programas, na maioria delas, são vítimas. Vítimas porque a maioria dos crimes dos quais são imputadas não são comprovados, e isso representa bem a população carcerária brasileira, que quase a metade sequer é julgada. E quando se tem julgamento, a gente sabe que nível de judiciário que a gente tem ligado aos delegados e aos policiais, muitas vezes. Né? Segundo lugar, os policiais envolvidos, que servem de fonte desses programas policialescos, geralmente são a parte pior da polícia, com a folha corrida maior do que eu imaginava. E muitas vezes servindo em sustentação para que apresentadores ou mesmo jornalistas se tornem políticos. Na Bahia, um deles se tornou deputado estadual. O outro, que era um delegado, lá de Piripiri, do subúrbio de Salvador, também, que era uma das principais fontes desse programa, participava exaustivamente, virou deputado também pelo estado da Bahia. No Espírito Santo, o deputado federal mais votado é apresentador de um desses programas. Tem vários conexões, as conexões são muitas. São muito grandes. Né? E o Marcelo Rezende está dizendo que vai se candidatar também, né? Dizem, ele nega. Bom, nós até já fizemos um programa sobre isso, as celebridades que saem da televisão e vão para a política. Pedro, eu vou ter que fazer um rápido intervalo. O Ver TV volta já conversando aqui com os nossos convidados sobre o jornalismo policial na televisão. Voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o jornalismo policial na televisão. E nós terminamos o bloco anterior falando um pouco sobre a cobertura mais geral do jornalismo, a relação dos jornalistas com a polícia, e o Pedro ia completar, né, um comentário que estava fazendo depois de nós termos ouvido aquele VT com a Carolina. Não, é porque, de fato, existe uma parte da polícia que é a pior possível, que está mais relacionada, mas a legislação brasileira, em casos como auto de resistência, que legitima o assassinato de policiais da população civil, o próprio fato da polícia militar ser tratada com foro militar para lidar com a população civil, enfim, existe uma estrutura penal, policial no Brasil, que é intimamente ligado com esses programas, que legitima a atuação dos jornalistas. Se ele for para um tribunal, um jornalista desse, ele vai dizer, olha, eu fiz tudo em comunhão com um policial X, com um delegado Y. E isso envolve um sistema jurídico, um sistema de poder muito grande, que a dificuldade de você atuar sobre esses programas é imensa. Né? Ana vai falar um pouco sobre os órgãos regulatórios, a importância, a falta que a gente tem isso no Brasil, é muito grave a gente ter isso, mas, de fato, o imbricamento com o sistema policial e penal é muito grande desse jornalismo. É um emaranhado difícil de ser enfrentado, é uma quadrilha de alguma forma. Né? E mesmo nos casos, né, em que há, digamos assim, que você consegue chegar no jornalista, né, a gente também tem que discutir por que o jornalista, né? Então a gente tem aquele caso lá da Bahia, que é o caso da Mirella Cunha. Ela foi para a comissão de ética da FENAGE, a FENAGE fez moção de... A FENAGE é a Federação Nacional dos Jornalistas, tem uma comissão de ética que avalia o comportamento profissional dos jornalistas. Teve uma moção, né, de desagravo à Mirella Cunha por aquele caso, né, de humilhação lá no programa, na Band Bahia, no programa Brasil Urgente, Bahia? Bahia Urgente, versão Bahia, né? Que ela ficou ridicularizando um suspeito. Exatamente, dentro de uma delegacia. Mas ela foi demitida, né? Agora, qual foi o valor da multa, né, que o Ministério das Comunicações, né, deu para a emissora na Bahia? R$12 mil. R$12 mil não paga nem 30 segundos de propaganda publicitária dentro do jornal local. Se você jogar para o horário nobre dos nacionais, né, dos programas nacionais, esses 30 segundos podem chegar a valer 200 mil, 300 mil reais. Então, assim, o que é uma multa de R$12 mil? Que tipo de sanção é essa, né, que o Ministério das Comunicações delegou
àquela emissora. Então, acho que mais do que discutir o papel do jornalista, eu acho que é importante também, porque a gente tem que reclassificar os programas, como a gente já falou, para que eles não sejam tidos como jornalistas, ou, enfim, pensar uma outra classificação para esses programas. É importante também o trabalho da ética do profissional, mas é importante também que haja sanção às emissoras. Claro, quem abre espaço para esses jornalistas jornalistas são elas que pensam editorialmente nesses programas, né? Por isso que eles estão reproduzidos aí em todos os estados brasileiros. Então, as emissoras, elas têm que ter algum tipo de sanção por cometerem, né, esses tipos de violações. E não dá para ser uma sanção, né, uma multa de R$12 mil ou de R$23 mil, como foi o caso também do Ceará, na ocasião do episódio que exibiram 17 minutos de estupro a uma menina de 9 anos. O Ministério das Comunicações também deu uma multa, mais de R$23 mil. Hoje, no Brasil, o teto da multa é de 89 mil. Para vocês terem uma ideia, na França, uma multa por violação de direitos humanos, ela pode variar de 3% a 5% do arrecadado bruto da emissora. Na Inglaterra, também a legislação é essa. Ela é proporcional sempre ao faturamento da empresa. Sempre ao faturamento. Então, são valores altíssimos. Exatamente. E as emissoras tomam muito cuidado. No Brasil, a gente não sabe nem quantas emissoras faturam, né? Nem sabemos quantas emissoras a gente tem. Olha, e outra coisa que eu queria conversar com você é assim, que qualquer crítica que se faça a esses abusos que a gente tem visto aqui praticados pelos programas policialescos, é logo taxado, você falou das emissoras, é logo taxado pelas emissoras de TV como tentativa de censura. Nós ouvimos a jornalista e pesquisadora Bia Barbosa, que coordena também o coletivo Intervozes. Ela, na reportagem, ela discorda e lembra que a liberdade de expressão não pode ser considerado um valor absoluto. Há outros valores e há outros direitos que devem ser cotejados com a liberdade de expressão. Vamos ouvir a Bia Barbosa. A gente tem uma lógica aqui no Brasil de entender a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa como um valor absoluto. E acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa questionar quando a gente vai discutir um conteúdo como esse na televisão brasileira. Em nenhum lugar, nem na nossa Constituição, nem nos tratados internacionais que o Brasil ratificou, nem nos padrões internacionais de direitos humanos, nem na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a liberdade de expressão é um valor absoluto que está acima de outros. Ela precisa estar em equilíbrio com outros valores, assim como, por exemplo, os direitos das crianças e adolescentes, assim como a presunção da inocência, assim como o direito de você não ser humilhado e exposto numa televisão, assim como o direito de você não ser condenado previamente por uma programação televisiva. Todos esses direitos precisam estar em pleno equilíbrio. Só que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que qualquer punição que seja feita à imprensa ou aos meios de comunicação é taxada rapidamente de censura, né? E é ao contrário do que acontece em países de democracia mais antiga e mais consolidada que a nossa, em que está muito claro que a liberdade de expressão e que quem explora a radiodifusão e os serviços de comunicação em massa dos países tem que respeitar alguns direitos. Há limites para isso, né? A gente entende que esse tipo de conteúdo que vem sendo veiculado nos programas policialescos, ele representa um abuso do exercício da exploração do serviço de radiodifusão no Brasil e que, portanto, precisa ser punido a posteriori. Mas com essa ideia que vigora no Brasil de que a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão são valores inquestionáveis e sobre os quais não pode haver nenhum limite, por trás disso, essas emissoras têm se aproveitado para colocar esse tipo de conteúdo no ar com um impacto muito grande para a sociedade brasileira. Ela se referiu às sociedades, democracias mais consolidadas, antigas, mas aqui na América Latina, democracias de idade mais ou menos semelhante à brasileira já avançaram muito. Muito. A Argentina, Uruguai, Argentina com a lei de meios, né, recente, né, também garante, por exemplo, uma punição no valor de 10% do arrecadado com publicidade no último mês anterior à violação. Então, é sempre algo a posteriori, né? Então, é bom esclarecer isso para que a gente não seja, de novo, né, criticado por estar trazendo a censura de volta, né, para os meios de comunicação. A ideia é que elas sejam punidas a posteriori, né? Caso violem alguma legislação. Caso violem
a legislação caso violem algum direito humano. Então, na Argentina, por exemplo, a lei de meios garantiu 10%, né, de multa em casos de violações. E esse 10% é relativo ao arrecadado com publicidade no mês anterior à violação. E há outros casos pelo mundo. Você citou, por exemplo, o Reino Unido, né? O Reino Unido também tem uma legislação bem robusta em relação a isso, né? A França, que eu já havia citado, pode chegar de 3% a 5% do arrecadado, né, pela emissora, a multa. A Alemanha também tem um órgão regulador independente. Aliás, a maioria desses países, eles construíram ao longo, né, desse processo de discussão do direito à comunicação, órgãos reguladores independentes, né, que é algo também que a gente precisa questionar no Brasil. Não dá para o Ministério das Comunicações, que é um órgão político vinculado ao governo, ter o papel de regular a programação e conteúdo das emissoras. A gente precisaria de um órgão autônomo, né, que pudesse reunir aí a sociedade civil, né, especialistas na temática, interessados do ponto de vista da economia também, né, porque as empresas teriam assento também nesse órgão, que pudesse então dar conta de fazer a regulação da programação e do conteúdo. E a nossa Constituição Federal, ela já prevê isso. No artigo 220, ela diz que o Estado brasileiro tem que criar um mecanismo em que a sociedade consiga se defender dos abusos cometidos nas concessões de rádio e TV. Mas a gente não tem esse organismo. No caso da Argentina, o Estado está presente, não é só... o órgão regulador é a autoridade do Estado. Né? A associação AFSCA, né? AFSCA. Exatamente. É a autoridade reguladora do audiovisual. Exatamente. Mas, por exemplo, na França, no Reino Unido, na Alemanha, eles são órgãos independentes, são autarquias independentes do Estado, né? Que a gente acha que seria o modelo mais adequado hoje para ser instituído no Brasil. Mas é difícil isso, né? Aqui no Brasil. Muito difícil, né? O que a gente chama de poder político dessas emissoras, desses programas, eles estão muito emaranhados no sistema político brasileiro hoje, né? Suzana, eu não queria terminar o programa sem que você informasse o telespectador como é que ele pode ter acesso àqueles documentos, aquele material que a ANDI está divulgando para o monitoramento desses programas de televisão. Porque eu acho que o cidadão também tem às vezes, vontade de se manifestar, e como não há o órgão regulador, ele não sabe para quem fazer. Como eu disse antes, resta o Ministério Público. Mas a ANDI, pelo menos, tem alguns caminhos. Como é que as pessoas podem ter acesso a isso? Olha, essa publicação física, ela está também no site da ANDI, www.andi.org.br. Procura-se publicações e aí vão estar esses 2 volumes das violações de direitos. Contendo, inclusive, o debate sobre essa questão extremamente importante, que é dos órgãos reguladores, porque não é importantíssimo importantíssimo, mas a lei não é suficiente para se fazer viva, digamos assim. Para você ter noção, nessa pesquisa são pelo menos 12 leis brasileiras que são infringidas e pelo menos 7 instrumentos multilaterais que são também infringidos. Ou seja, há alguma lei, não é suficiente, é fracionada, mas defende direitos, mas são solenemente ignoradas e até combatidas. Então, não adianta ter apenas a lei. A lei tem que ser viva. E para que a lei seja viva, é preciso que tenha um órgão autônomo que organize essas questões e faça valer a lei. Eu acrescentaria dizendo assim que as leis, elas existem, mas elas são fracionadas. O que a gente precisa, talvez, é pegar o conjunto dessa legislação e trabalhar elas para atuar na regulação específica da comunicação eletrônica de massa. É o que a gente não tem hoje no Brasil, uma lei que regule especificamente a comunicação eletrônica de massa. Que é bom deixar claro, porque às vezes também há uma confusão, falando da questão de ser taxado de censura, que a comunicação eletrônica, o rádio e a televisão, particularmente, são concessões públicas. Exatamente. É diferente do jornal impresso. Exatamente. Por exemplo, na Argentina, eles têm que prestar contas. A lei de meios não tem nada a ver com o jornal impresso. Ela é lei do audiovisual. É isso que você está falando. Exatamente. Eles têm que prestar contas à sociedade do que eles estão fazendo com aquela concessão que nós demos a eles, né? Porque nós é que somos donos do espectro, né, radioelétrico que eles estão utilizando para poder emitir os sinais
que chegam à casa das pessoas. Mas o que eu queria dizer é que, então, assim, por exemplo, crimes de racismo, é possível qualificá-los nos programas de TV? É possível. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos a Lei de Combate ao Racismo, nós temos a Lei do Genocídio. Crimes contra crianças e adolescentes, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que é isso, eles estão em leis do âmbito do Código, do âmbito civil ou do âmbito penal. O que a gente precisaria era ter uma lei específica que tratasse desses assuntos dentro dos meios de comunicação. Marco regulatório coerente. Um marco regulatório, né, que pudesse reunir tudo isso, inclusive a questão do direito de resposta que a gente perdeu em 2009, quando caiu, né, quando o Supremo julgou inconstitucional a lei de imprensa, nós perdemos também o direito de resposta. Então, tudo isso poderia estar sintetizado, né, do ponto de vista da regulação da comunicação num marco regulatório específico da comunicação. Eu queria perguntar para o Pedro uma coisa que passou rapidamente. Você falou no meio do programa que houve alguns avanços até da sociedade em relação a esses programas. Alguns programas tiveram que recuar. Você acha que essa pressão da sociedade pode, de alguma forma, da sociedade organizada, né, dos organismos da sociedade que tratam da questão da comunicação, você acha que pode influir numa melhoria em relação a esse tipo de programa? Sem dúvida, há um processo de atuação, de mobilização, que deu em alguns momentos e dá em alguns momentos alguns resultados. Mas esses resultados, eles não são estáveis, seja por ausência de um sistema regulatório, jurídico, né? Seja porque esses próprios programas, eles retroalimentam suas práticas. Em um momento, ele coloca a tarja no adolescente durante um mês. No outro mês, ele já não coloca. Ele coloca a tarja, mas ele vem acompanhado de outras práticas que identificam e criminalizam um adolescente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ainda há uma dificuldade de mensurar se há um processo de qualificação desses programas, né? Eu tendo a achar que não, em termos de qualidade. Alguns programas de televisão podem até sair por economia, por algumas intervenções, porém, a prática deles está, de alguma forma, se proliferando, inclusive como a internet, em outros programas jornalísticos. Quer dizer, é um momento pouco esperançoso nesse sentido. Eu queria não perder também a oportunidade de saber, esses resultados da pesquisa, que é o mote aqui do nosso programa, da pesquisa da ANDI, eles podem ter algum efeito prático na área do Ministério Público? Eu sei que você levou esses dados para um evento do Ministério Público. Você acha que o Ministério Público pode encampar esses dados, ou mesmo o Ministério das Comunicações se sensibilizar para esses... O que vocês esperam praticamente dessa pesquisa? Essa é a expectativa, Lelo, de todas as organizações que participaram desse trabalho, e inclusive com acompanhamento direto do Ministério Público. Há um desejo de que haja, no mínimo, um ajustamento de conduta desses programas, né? Agora... Porque o Ministério Público, se ele é acionado por alguém que diz, olha, fulano está descumprindo a lei, ele tem que agir. Com certeza. Ele é o defensor da Constituição. Então, e vocês estão fazendo isso? Mostrando, olha, a lei está sendo infringida. E são 1.936 desrespeito à Constituição Federal em apenas um mês. E a gente está entregando também, Lalo, todas as gravações de todas as violações dos programas que violaram esses direitos ao Ministério Público. É claro que a gente espera que haja, e que haja também uma abertura de diálogo com o judiciário também, e com o nosso campo, com o campo da comunicação em geral, especificamente do jornalismo, que, reitero, está em grande medida pagando uma conta que não é sua. Muito bem. Eu espero que vocês tenham sucesso. Suzana, Pedro, Ana, muito obrigado pela participação no programa, pela contribuição que vocês trouxeram, corajosa, em relação a um problema que vai cada vez se cristalizando mais aí na televisão brasileira. E eu quero agradecer a você também que nos acompanhou em mais um Ver TV, lembrando que todos podem entrar em contato com o programa pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico vertv@ebc.com.br.
E você também pode assistir a todas essas entrevistas que nós mostramos aqui, alguns trechos, elas estão na íntegra no site do programa na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!